Olá, internauta. Estamos começando uma série de gravações de videoaula sobre o curso básico de escatologia bíblica, especialmente nesta primeira videoaula, Introdução à Escatologia Bíblica. Aqui quem vos fala é o pastor Jonias. Quando Deus criou o homem, não o deixou estonteante na terra. Não criou aleatoriamente, sem um princípio norteador, mas deixou cronometrado, debaixo de leis irreversíveis, um plano norteador geral. E a sua trajetória na Terra seria exaustiva e longínqua. Desde a queda, a criação do homem, até o seu julgamento, ficou talhado nos moldes da vontade de Deus. As coisas que estão à penumbra do conhecimento humano são aclaradas através do estudo da escatologia, a responsabilidade, fracasso e juízo do homem. Desde os tempos mais primitivos, nascimento de Adão, criação de Adão, até a eternidade. Vamos dissecar aqui sobre o termo escatologia, que vem do grego antigo eschatos. Aqui, eschatos significa útil, mas o sufixo logia é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. A etimologia é a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. Por outras palavras, é o estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução histórica. Quem cuida e analisa da origem das palavras é a etimologia. E a palavra escatologia é derivada da junção de dois termos gregos, skatos e logos. Skatos significa final, último, derradeiro, ou pode ser de skatos, que significa excremento. Mas aqui o sentido é final, derradeiro, coisas do fim. A partícula logos, que significa assunto, tratado, estudo. Assim, escatologia, aqui a palavra completa, que é a junção dos dois termos, é o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas, ou ainda o estudo do tempo do fim. Mas alguém pode perguntar, por que estudar escatologia hoje, se ela trata de coisas que vão acontecer apenas no futuro? Essa é a interpelação que ecoa, basicamente porque Deus revelou lá no passado as coisas que só no futuro aconteceriam, antes que acontecesse, para que hoje nós possamos conhecer e nos preparar para o dia de amanhã. Vejam que a Bíblia nos ensina. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:19, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Existem dois métodos de interpretação da Bíblia Sagrada, literal e o alegórico. Quando estudamos a Bíblia, precisamos ter o cuidado de ver o sentido literal e o alegórico, o que ela quer falar no momento. O literal é o sentido próprio da palavra, e o alegórico é o figurativo. Literal, no modelo literal, uma nuvem, mesmo que se pareça com um elefante, é só uma nuvem. No modelo alegórico, a mesma nuvem pode ser na verdade um elefante. Literal versus alegórico, isto é, uma nuvem ou será uma bolha? Literal versus alegórico. Há estudiosos que dizem que a carruagem de fogo que levou o profeta Elias ao céu era, na verdade, um foguete. Isso é alegorizar, fazer alegoria, usar o modelo alegórico. Literal versus alegórico. Porém, a Bíblia diz que era um carro de fogo e que era puxado por cavalos de fogo. Veja o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja o sentido do texto. Pois bem, a profecia bíblica é a base do estudo do final dos tempos. É na Bíblia que
encontramos profecias sobre as últimas coisas, especialmente os livros de Apocalipse e Daniel são os maiores livros escatológicos da Bíblia Sagrada. Temos outros livros como Ezequiel, Zacarias e outros mais, que traz embutido no sentido escatológico, porém os maiores livros da Bíblia Sagrada, que são puramente escatológicos, são Apocalipse e Daniel. O Apocalipse é o maior livro escatológico. Ele está recheado de símbolos, imagens, metáforas, linguagem alegórica, etc. Existem pelo menos 4 escolas que interpretam o Apocalipse: preterista, historicista, idealista e futurista. E eu devo dizer-lhes que a Igreja Pentecostal Evangélica Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais estão pautadas na escola preterista ou futurista, escola futurista. E o livro está assim dividido no capítulo 1, coisas que tinham acontecido, 2 e 3, coisas que estariam acontecendo naquele momento, e do 4 ao 22, coisas que viriam acontecer. O livro tem 22 capítulos, portanto, com 404 versículos e recheado de símbolos e de difícil compreensão. Porém, analisando através da escatologia bíblica, à luz do contexto geral e estudando as culturas dos hebreus, fica fácil a interpretação. O livro de Daniel, cujo autor é Daniel, ou palco dos episódios, foi na Babilônia antiga Caldeia, onde Daniel estivera em cativeiro por 70 anos. Para uma compreensão escatológica, necessário se faz estudar-se a cultura hebraico-judaica. Quando Deus fala, através da Bíblia, que é a base de toda a consubstanciação escatológica, fala a um povo hebreu, aos hebreus. E para compreendermos essa linguagem, o que Deus quer falar, é interessante que estudemos primeiro a cultura hebraico-judaica, senão fica difícil entender muitas coisas. Porque Deus, apesar de ter dado uma mensagem universal, porém direcionada a um povo para que, através deste povo, pudesse ser disseminada na terra e a todos os seres humanos. Aqui nós temos o símbolo dos judeus, que é 2 triângulos. O triângulo tem 3 lados. Fala profundamente do Deus vivo, que é composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse símbolo, 2 triângulos em reverso, ostenta uma forma peculiar dos judeus entenderem Deus e ostentarem ao mundo a sua fé. Conforme vos disse, é necessário entendermos certos conceitos hebreus básicos para adentrarmos no mundo escatológico, no mundo da escatologia. Coisas que virão, aqui temos letras cujos signos, ou seja, os símbolos são diferentes dos nossos. A sua língua é uma língua pautada em signos totalmente adversos aos nossos, do nosso alfabeto. Yahvé, aqui, o nome de Deus, cunhado através do alfabeto hebreu. Conhecer a semana da criação, as fases da lua, calendário hebreu, festas de Yahvé, é uma necessidade iminente para entendermos as mensagens escatológicas. Semana da criação, que está em espanhol, Semana de la Criação. Essa semana da criação é categorizada através de dias que representam anos. Os dias são representativos, conforme a expressão bíblica. Um dia para Deus é como 1000 anos. Os judeus interpretam dessa forma. Quando fala do dia, fala-se de 1000 anos. Então, na semana da criação, temos o primeiro dia, o primeiro milênio. O segundo dia, o segundo milênio. O terceiro dia, o terceiro milênio. O quarto dia, o quarto milênio. O quinto dia, o quinto milênio. Sexto dia, o sexto milênio. E o sétimo dia,
o dia de descanso, que é o milênio sabático. Entender isso é de suma importância. Fases de la luna, aqui em espanhol, fases da lua. Como é que os judeus olhavam para a lua e entendiam as mensagens proféticas? Isso tem uma importância na vida dos judeus, é uma cultura. É uma cultura. Moisés, 2 semanas antes de tirar o povo do Egito, Deus mostrou no mês de Nisan a Moisés a lua nova. Foi no ano 2448, após a criação do mundo. E o calendário judeu é baseado nas fases da lua. Baseia-se no sol e na lua. Então veja bem que as páginas da Bíblia estão recheadas de expressão sobre as fases da lua. Então é necessário que conheçamos esta realidade para interpretar certas questões. O calendário hebreu. O calendário hebreu não é igual ao nosso calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano, europeu, implantado pelo Papa Gregório XIII em 24 de fevereiro de 1582, em substituição ao calendário juliano, implantado pelo imperador Júlio César no ano 46 anos. O ano profético tem 360 dias. Então, como vamos compreender certas realidades cronométricas, certas expressões bíblicas, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, semanas de ano, se não entendermos o calendário hebreu? O calendário hebreu ele é antiguíssimo. No ano 2448, após a criação, podemos dizer que começou o calendário judeu. O calendário judaico foi criado há mais de 3.300 anos atrás, portanto bem antigo, né? Eles não mudaram o calendário, têm o seu calendário peculiar e seguem à risca. O mundo inteiro segue o calendário gregoriano, que é o calendário europeu. Quase todos os povos da Terra seguem este calendário, o calendário gregoriano. Os judeus seguem o seu calendário próprio. Então, interpretar mensagens bíblicas atinentes à realidade de tempo é de suma importância entendemos o calendário hebreu. Festa de Yahvé, ou seja, festas solenes, festas de Jeová, festas importantes, que eram datas comemorativas. Festa da Páscoa, que era a principal festa dos judeus, a festa de Pentecostes. Os judeus tinham 5 festas especiais. Estas festas eram festas solenes, que se iniciava o toque da trombeta, sinalizando a abertura para uma determinada atitude dos judeus. Meu caríssimo internauta, é importante conhecermos esta cultura, estas realidades atinentes ao povo hebreu, para entendermos certas realidades do mundo escatológico. Milênio. O milênio é uma expressão até certo ponto polêmica. O milênio é um espaço de tempo de 1000 anos, mas interpretado de diferentes maneiras. Na escatologia nós vamos estudar isso. Devo dizer que nós estamos nessa aula de introdução à escatologia bíblica somente mostrando as realidades e voltaremos estudando todos esses aspectos importantes. O milênio, 1000 anos, termo oriundo do Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4 a 5. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. É uma expressão bíblica. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Conceito ligado à doutrina do futuro. Doutrina do futuro ou das últimas coisas, ou simplesmente do fim, né? Escatologia. Temas da escatologia. A escatologia abarca estas realidades. Escatologia individual, que é morte física e mortalidade da alma, e estado intermediário. Escatologia geral. Segunda vinda de Cristo, correntes milenistas,
ressurreição dos mortos, juízo final e estado final. Estaremos analisando essas realidades durante o curso básico de escatologia bíblica. Correntes milenistas, pré-milenismo, e aí nós temos, conforme a crença na grande tribulação, aí nós temos pré-milenismo e pré-tribulacionista, quer dizer, vem antes, partícula pré quer dizer vem antes. Pré-milenista e pós-tribulacionista, quer dizer, pós-depois da grande tribulação. Pré-milenista, crê no milênio depois da grande tribulação. Mesotribulacionista e pré-milenismo dispensacionalista. Quer dizer, aqui são várias formas ou posturas de interpretação sobre o milênio. Pós-milenismo e amilenismo. Esse amilenismo não crê no milênio, não, é sem milênio. Então, essas correntes milenistas, nós temos o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O pré acredita que a grande tribulação vem antes do milênio, aqui vem depois, pós-milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo, quer dizer, aqui crê que não existe milênio. Eles não acreditam no milênio. E aí vem definições das correntes, quanto à existência ou não do milênio, quanto ao momento da volta de Cristo, antes ou depois do milênio. E aí vai interpretar pré-milenistas e pós-milenistas, quer dizer, os que vem antes e depois, creem na existência de um milênio, literal ou não, porque os pós-milenistas acreditam num período de tempo não literal, mas apenas simbólico, enquanto que os pré-milenistas acreditam num milênio real. E os amilenistas que não creem na existência de um milênio, nem literal e nem de forma simbólica. Partícula A quer dizer não, partícula pré, antes, e a partícula pós, depois. Então, meu caríssimo internauta, por que estudar a escatologia? Nós temos pelo menos 6 razões aqui explicitadas para estudar escatologia. Escatologia nos ajuda a ensinar na igreja. A igreja fica a penumbra de certos conhecimentos por ser um tema de difícil abordagem. Muitas realidades que precisam vir à tona e ser ensinadas na igreja não são. Na escatologia se propicia essa oportunidade de ensinar a igreja. Escatologia nos ajuda a adorar a Deus. Se Deus é que cronometrou todas as coisas, é o Senhor sobre todos os deuses e pautou um caminho, uma trajetória para o homem, então Ele merece a honra e adoração nossa. Só a Ele devemos adorar. A escatologia nos mostra esse rumo de adoração a Deus, por ser Ele o norteador de tudo, o mentor e aquele que delineou as coisas que virão a acontecer. A escatologia nos ajuda a servir com zelo. Ora, se estamos diante de um Deus tão poderoso que fez tantas coisas, que nos dá o rumo certo, então, com zelo vamos servir a este Deus. O Deus da verdade, que nos mostra o rumo a seguir, até aportarmos os nossos celestiais. Escatologia nos ajuda a ter esperança em meio aos problemas, quando a doença bate, quando a morte nos ronda, quando os torvelinhos se aproximam, as tempestades, os tufões, isso numa linguagem espiritual e figurativa, se aproximam de nós. Então nós temos uma perspectiva, temos uma esperança, né? A esperança apontada pela escatologia sobre as coisas que virão. A escatologia nos ajuda a estar preparados para o julgamento. Muita gente não sabe que será julgado, que aquilo que faz está sendo visto por um Deus Todo-Poderoso e que há um momento em que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Na escatologia nós vamos ver o julgamento. A escatologia nos ajuda a olhar para a frente, o céu. Ora, se ela nos mostra as coisas do porvir, as coisas do futuro, delineia a nossa trajetória até aportarmos aos... Então, nesta viva esperança, vamos olhar para a frente, olhar para as coisas futuras, as coisas que virão a acontecer, aclaradas por esta disciplina, esta verdade. Escatologia. Com isso, queremos finalizar esta aula de introdução à escatologia bíblica. Meu internauta, tchau!